Rapaz, uma sequência de mensagens atribuídas a Roberta Luxinger voltou a colocar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no centro de uma história que envolve suposta influência nos bastidores, planos de mudança para o exterior, valores milionários e articulações junto a órgãos públicos. Preste muita atenção, porque existem afirmações muito graves sendo feitas nesse conteúdo. Justamente por isso, eu vou apresentar cada ponto da forma como aparece nas mensagens, reportagens e investigações citadas, sem transformar suspeita ou acusação em condenação. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar essa história porque são várias peças aparecendo ao mesmo tempo e algumas delas levantam perguntas que certamente ainda vão exigir muitas respostas. O primeiro ponto envolve a relação entre Roberta Luxinger e Lulinha. Segundo o conteúdo apresentado, mensagens atribuídas a Roberta indicariam uma relação de grande proximidade com Fábio Luiz Lula da Silva. Em uma dessas conversas, aparece atribuída a ela uma frase bastante direta: "Eu e o Lulinha somos um só". A expressão chama atenção porque o material tenta demonstrar que Roberta atuaria como uma espécie de interlocutora de Lulinha em determinadas articulações. Mas não para por aí. Outra informação apresentada afirma que Roberta teria dito que no início do atual governo, Lula perguntou a ela onde gostaria de ficar. Na mensagem exibida, a frase atribuída ao presidente seria algo como: "Escolhe onde você quer ficar". Se essa conversa estiver corretamente contextualizada, naturalmente surge uma pergunta: qual era exatamente a relação de Roberta com o núcleo político próximo ao presidente para que esse tipo de conversa acontecesse? O conteúdo também afirma que Roberta teria optado por não assumir uma função no governo. Até aqui, portanto, temos uma alegação baseada em mensagens atribuídas a ela sobre uma possível oferta de espaço dentro da administração. Agora, a história fica ainda mais curiosa. Em outra conversa apresentada, Roberta afirma que precisava tirar Fábio e a família do país até junho. A mensagem atribuída a ela diz: "Tenho que tirar Fábio e família do país até junho". Em outro trecho, ela teria falado sobre procurar casa e escola no exterior. O conteúdo original interpreta essa movimentação como uma tentativa de afastar Lulinha do Brasil diante do avanço de investigações. Mas esse motivo específico é uma interpretação apresentada no material. A mensagem por si só mostra uma intenção de mudança e um prazo mencionado por Roberta. E é justamente esse prazo que desperta curiosidade. Por que até junho? O que justificava tamanha urgência? Por que Roberta estaria participando pessoalmente da busca por casa e escola para a família? Essas são perguntas importantes porque ajudam a entender a natureza da relação entre os personagens citados. Outro trecho atribuído a Roberta afirma que Lulinha só entraria em determinadas situações quando fosse necessário. Segundo a interpretação apresentada no conteúdo original, ele seria acionado principalmente quando surgisse alguma dificuldade nas articulações. Novamente, estamos diante de informações que dependem do contexto integral dessas conversas e do que eventualmente venha a ser confirmado pelas autoridades responsáveis. E aí aparece outro trecho que chamou bastante atenção. Em mensagem atribuída a Roberta no ano de 2024, ela teria escrito: "Quero 100 milhões esse ano para mim, sou modesta". 100 milhões de reais. É um valor que naturalmente provoca espanto. A pergunta imediata é: a que exatamente esse valor se referia? Era uma meta empresarial? Uma brincadeira entre interlocutores? Uma expectativa relacionada a negócios? Ou fazia parte de alguma articulação maior? Somente a apuração completa pode determinar isso. O conteúdo apresentado conecta essa mensagem a supostos contratos e atividades de intermediação junto a órgãos públicos.
Também é citada uma investigação segundo a qual um grupo envolvendo Roberta Luxinger, Lulinha e Fernando Bittar teria intermediado interesses privados junto a estruturas públicas. Essa é uma alegação extremamente séria e deve permanecer apresentada como aquilo que é, uma informação atribuída à investigação ainda sujeita a confirmação, contestação e desenvolvimento. O material afirma ainda que haveria referência a uma remuneração equivalente a 20% em determinados negócios intermediados. Também aparece a menção a um contrato de aproximadamente R$ 1 bilhão. Quando números dessa dimensão são colocados na mesma história, é evidente que o assunto merece a atenção das autoridades e transparência completa. Existe ainda outra alegação apresentada, a de que Roberta teria utilizado o motorista para realizar entregas de dinheiro em malas. Mais uma vez, isso aparece no conteúdo como informação ligada à investigação citada, não como condenação judicial definitiva. E é importante manter essa diferença porque investigações precisam justamente estabelecer quem fez o quê, qual era a origem dos recursos, quem recebeu, por qual motivo e se houve alguma ilegalidade. Agora existe um detalhe político que torna toda essa história ainda mais chamativa. O conteúdo apresenta também um vídeo em que Roberta aparece falando sobre a possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nesse vídeo, ela critica bolsonaristas que defendiam essa possibilidade e lembra que caso uma vaga fosse aberta no Supremo Tribunal Federal, caberia ao presidente Lula indicar um novo ministro. Na fala exibida, Roberta chama Lula de grande, glorioso, maravilhoso e querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma manifestação política pública e bastante favorável ao presidente. Quando esse vídeo é colocado ao lado das mensagens atribuídas a ela sobre Lulinha e sobre uma suposta oferta de cargo no governo, fica evidente porque a relação entre essas pessoas passou a despertar tamanha curiosidade. Mas o ponto principal continua sendo outro. Mensagens isoladas não substituem investigação completa. O que realmente importa agora é saber se existe documentação capaz de comprovar as relações comerciais mencionadas, quais contratos efetivamente existiram, quem participou deles, se houve intermediação junto ao poder público e se alguma vantagem indevida foi obtida. Também precisa ser esclarecido qual era exatamente o papel de Roberta Luxinger nas relações citadas e qual era a participação, se alguma, de Fábio Luiz Lula da Silva. Essas respostas não podem nascer apenas de interpretações políticas. Elas precisam vir de provas, documentos, depoimentos e conclusões formais das autoridades competentes. O que já podemos dizer é que o conjunto de mensagens apresentado levanta questões importantes e politicamente explosivas. Uma suposta oferta de espaço no governo. Uma relação próxima com o filho do presidente. Uma mensagem falando em tirar Fábio e a família do país até junho. Outra falando em 100 milhões de reais. Referências a intermediações empresariais. E uma investigação citada no próprio conteúdo relacionando pessoas próximas a interesses privados diante de órgãos públicos. É muita coisa reunida numa única história. Agora eu quero saber a sua opinião. Essas mensagens precisam ser investigadas até o fim? As autoridades devem esclarecer publicamente qual era a relação entre todos os personagens citados. E principalmente, se forem encontradas irregularidades, você acredita que a responsabilização deve atingir qualquer pessoa envolvida, independentemente de sobrenome ou proximidade com o poder? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas acompanhem os fatos e se inscreva no canal para continuar recebendo nossos boletins. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.